Oi, tudo bem? Então, a pergunta de hoje é: você crê em Jesus? É interessante porque se a gente sair por aí perguntando às pessoas se elas creem em Jesus, a maioria, a maioria vai dizer que crê sim, com certeza. Jesus, o Cristo, o Jesus histórico, né? É aquele que nasceu, cresceu, viveu entre nós, que iniciou do zero o calendário, né? Hoje nós estamos em novembro do ano 2024 em que Jesus nasceu, né? Então, as pessoas creem em Jesus. E a Bíblia diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. E não vai passar pela condenação, mas passa da morte para a vida aquele que crê em Jesus. Então, quem crê em Jesus é salvo. Significa que todo mundo que diz que crê em Jesus é salvo? O que significa crer em Jesus? Vou contar para vocês uma pequena história. Eu ouvi contar, né, a respeito de um homem muito corajoso, que resolveu construir uma ponte com um cabo de aço em cima de um precipício. Era um vale muito profundo, quem caísse lá era morte certa. E aquele homem muito corajoso construiu aquele cabo de aço, aquela ponte com cabo de aço, chamou a multidão, todo mundo curioso, né? Ele chamou a multidão para dizer: vou atravessar o cabo de aço, hein? Vou atravessar o cabo de aço. E a multidão, curiosa, veio para participar, para ver, para assistir aquele homem atravessando aquele cabo de aço. E aí aquele homem chegou lá, atravessou, né? Ele sabia, ele entendia bem do assunto, ele sabia como fazer aquele malabarismo todo, né? E ele foi para o outro lado. E a multidão aplaudiu, mas aplaudiu assim de uma forma muito apaixonada, né? Porque viu que aquele homem realmente fez um espetáculo. E aí, aquele homem gritou para a multidão e disse: quem de vocês crê que eu consiga atravessar de novo esse cabo de aço empurrando o carrinho de mão? E todos gritaram com muita força: eu creio, eu creio. Afinal de contas, eles já tinham visto aquele homem atravessando, então eles sabiam que aquele homem era capaz. E ele então atravessou com o carrinho de mão, retornou para o lado da multidão e gritou novamente: e agora, qual de vocês acredita que eu consiga atravessar esse cabo de aço empurrando o carrinho de mão com uma criança dentro? E aí a multidão disse: claro, eu não vou cair nem vou deixar a criança cair, vocês creem? E eles gritaram com força, né? Eu creio, eu creio! Estavam emocionados. E aí aquele homem perguntou: qual vai ser o primeiro de vocês que vai colocar o seu filho aqui no carrinho? E aí conta-se que o pessoal foi saindo um a um e aquele homem ficou só. Porque a fé daquelas pessoas naquele homem, ela só ia até o ponto em que a vida deles ou dos filhos deles não fossem colocados em risco. Às vezes a gente diz que crê em Jesus, mas na hora de arriscar tudo por ele, a gente não faz. A gente crê em Jesus, mas na hora de colocar nossa vida e nossa família nas mãos dele, para ele atravessar todos os precipícios da vida conosco, nos carregando no colo, a gente não tem coragem. A gente fica com medo. Que fé é essa? A fé que salva é aquela que te leva a entregar tudo nas mãos do Mestre, do Senhor Jesus Cristo, e confiar de que Ele não vai deixar você cair. Amém? Um grande abraço, que Deus te abençoe.